Muito bem, então agora a gente vai ver e ouvir as técnicas para 4 microfones, 4 canais independentes de bateria. Em todas elas a gente está microfonando a caixa e o bumbo, e a caixa e o bumbo estão no centro, eles não estão nem para a esquerda nem para a direita, estão no centro, tá? O que vai mudar vai ser a posição desses microfones aqui, ó. E você vai reparar o quanto vai mudar a sonoridade em geral da bateria só mudando esses dois aqui, ok? A gente começa com o método AB. E antes de começar, eu recomendo que você esteja utilizando algum fone, algum headphone de alta qualidade, um fone muito, muito bom, tipo um fone de estúdio, ou ouvindo em monitores de referência para você conseguir ouvir as nuances de cada uma dessas técnicas. Se você estiver ouvindo isso num som de celular, por exemplo, provavelmente você não vai ouvir essas coisas que eu vou mostrar. Você vai precisar de um fone bem legal ou de uma caixa de som muito bacana também para ouvir, tá? Então vamos lá, vamos começar com a AB, a gente já falou sobre ela, e ela traz, uma das características dela é trazer uma separação grande do kit, ou seja, o que está desse lado realmente você vai ouvir de um lado do fone ou da caixa, e o que está desse lado do outro lado. Ela traz uma sonoridade que não é a sonoridade da gente ouvindo a bateria enquanto a gente toca. É uma sonoridade de quem está realmente vendo uma bateria ser tocada. Essa é a ideia. Vamos escutar um pouquinho como é que ela soa? Né? Então, esse microfone está de um lado, esse está do outro, no panorama, e bumbo e caixa no centro. Vamos lá, vamos dar uma escutada. Pegar aqui algum momento que tem um prato em separado aqui, ó. Aqui, legal. Repara como quando toca esse prato, onde esse prato é tocado, como é que esse som desse prato vai para a caixa da direita. Porque o prato eu coloquei na direita. Do vídeo, então, eu coloquei mixado na direita. Então, repara como o som desse prato está muito para a direita. Esse daqui está muito para a esquerda. Quando faz a virada, como é que passa de um lado para o outro. Vamos lá. Olha que interessante. Antes da gente prosseguir, eu vou comparar esse AB com o microfone na caixa do bumbo com a técnica AB, só que utilizando só os microfones de ambiência sem caixa e bumbo. Repara a diferença. E agora com o microfone de caixa e bumbo. Então você repara que o tom-tom ele ficou mais vivo, mais forte, mais presente, porque tem um microfone da caixa captando a caixa e ele acaba captando um pouco do tom também, ele acaba captando um pouco do chimbal. Então por isso que quando toca o chimbal, a gente ouve ele meio centralizado. Por quê? O chimbal está sendo captado por esse microfone, principalmente, mas um pouco dele está vazando no microfone da caixa. Como eu não usei nenhum gate nem nada, ele acaba soando centralizado porque o microfone da caixa é centralizado. Mas como esse chimbal está saindo nesse mic aqui também, então esse chimbal ele soa um pouquinho mais para o lado, né? Porque ele está sobrando aqui, enquanto esses pratos, esses tambores não, eles estão soando só na esquerda. Repara que interessante. Bem legal, né? Vamos ouvir com a dinâmica mais baixa? Bem legal, né? Então você reparou que adicionar esse microfone de caixa e bumbo nesse par espaçado muda um pouco o jogo. Por quê? O som de bumbo e caixa nessa microfonação aqui, com 2 microfones, não estava tão bonito assim, estava meio esquisito. E quando a gente captou o bumbo e a caixa individualmente, fechou a questão. Então, a gente tem esse lance. Vamos vir com o XY, está aqui o microfone está na posição XY aqui. Acho que eu vou até
colocar aqui uma coisa para a gente visualizar melhor esses microfones. Vou colocar um efeitinho aqui bem de leve. Onde está? Para a gente conseguir visualizar que o microfone é preto, o fundo é preto, aí fica mais difícil de ser visualizado, né? Então vou dar vai ficar meio feia a imagem, mas você vai ter uma imagem bonitinha para ver na aula anterior, tá? Então olha só, aqui está o microfone, tá vendo? O partes Y está aqui em cima. Não dava para ver porque está escondido, mas ele está aqui, beleza? Então vamos lá, deixar esse recurso secreto aqui no cantinho. Vamos lá, vamos ver como é que soa com o XY. A cara de quem sem querer esbarrou no microfone. Enfim, vamos comparar esse AB com o XY. Repara como a bateria está soando mais centralizada quando a gente usa esse XY, como a gente viu anteriormente, do que quando a gente usa o AB. Mas quando a gente tem um microfone de caixa e bumbo no centro e a gente tem a levada, que o bumbo e a caixa estão segurando a levada, essa diferença ela já não é tão discrepante quanto quando a gente não tinha esses dois aqui jogando informação no centro. Mas, de qualquer forma, é um pouco diferente. Você vai sentir que esse prato está um pouco mais para a direita e esses surdos aqui eles estão mais para a esquerda, melhor dizendo. E quando a gente vem no XY, tanto esses pratos quanto esse surdo, principalmente, parece que eles estão todos no centro. Repara essa diferença sutil aqui. Deixa eu pegar um trecho aqui favorável. Aqui, ó. Agora com o XY, mesma coisa, ó. Você parou que os pratos estão mais centrados e a bateria também está toda meio centralizada. Você parou que quando a gente vem aqui, o som da bateria ele respira um pouco mais. Enquanto aqui não, aqui fica uma coisa um pouco mais intensa, mais condensada, por assim dizer. Vamos ver com o RTF. Dessa vez, eu vou ligar meu detalhezinho. Dessa vez, o RTF está aqui em cima da minha cabeça. Ó. Eu montei o RTF aqui. Estava antes a configuração XY. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. A gente estava com a configuração XY, que é essa daqui. E a gente fez esse pequeno ajuste aqui, ó, o RTF. É um ajuste que você pensar é pouco, é pequeno, né? Assim, você vê o tamanho desse bumbo, o tamanho dos pratos, a diferença de um mic que estava assim e passou a ficar assim. Mas você vai ver que isso causa uma diferença interessante de sonoridade da bateria. Isso não passa desapercebido, não. Vamos lá dar uma escutada nisso aí. Vamos sacar esse RTF, como é que ele soa. E alguém esbarrou no pedestal de microfone de novo, por isso desse clique. Mas repara o seguinte, como é que essa captação aqui, ela tornou o som da bateria mais suave do que o XY. Quando a gente estava usando no XY, vou colocar aqui, a gente estava no XY, o som da bateria não estava tão suave quanto aqui. Aqui, com o RTF, ele já ficou mais suave, já deu uma amenizada. Eu quero que você preste atenção nisso, tá? Esse é interessante. Vou tocar aqui um XY e depois vou passar para o RTF. Reparar que com essa técnica RTF, né, essa aqui, o som do tambor tem mais ressonância, o bumbo está com a ressonância mais bem resolvida, enquanto a gente está usando o XY, parece que o bumbo, a caixa, a ressonância deles não é tão clara, fica mais o impacto, é uma coisa mais impactante. Tá? Vamos lá. Então você reparou que com o RTF a gente já tem uma diferença, o som da bateria é mais suave, é mais bacana, assim, eu acho mais bonito o som.
Mas dependendo da música que a gente vai gravar, dependendo do que a gente for fazer, o outro é melhor. Vai depender de cada situação de um jeito, tá? Vamos ver quando a gente traz esse microfone para outra posição? E no caso, esse aqui está na configuração earring, olha aqui atrás. Vamos torcer para que eu não esbarre nele também, que toda hora eu estou esbarrando nesses pedestais de microfone aqui. A configuração earring. Ela promove uma separação muito grande, então, em teoria, é para esse timbal estar bem para um lado e esse prato bem para o outro lado, né? Bem separado as coisas. Mas a gente viu que como tem vazamento no microfone da caixa, de timbal, de todo mundo aqui, acaba que empurra um pouquinho essa sensação para o centro. O lance dessa técnica é que ela traz muito da sensação que a gente tem quando toca a bateria. Então, por isso que ela é tão legal. Vamos escutar como é que ela soa? Vamos lá. Soa muito bem. Vamos comparar essas técnicas aqui? Vamos colocar essas 4 técnicas em uma sequência aqui. Começar com a B, depois vou passar o XY, depois o RTF e o earring. Concentra no som da bateria, concentra bastante no timbre da bateria, no timbre do prato, timbre do bumbo, timbre da caixa. Como que isso muda? São os mesmos microfones, o ganho é o mesmo, o canal da interface é exatamente o mesmo. Eu mudei a posição desses dois aqui em cima, só isso. E você vai ver como é que mudando só isso aqui já deu uma diferença grande. Quer ver? Presta bastante atenção no timbre dessa bateria e para a gente prosseguir, tá? Vamos lá. Felizmente eu não bati no pedestal dessa vez. Mas você repara como é que muda. É uma diferença que não é uma diferença gritante, mas é uma diferença perceptível. Traz uma intenção diferente. É isso que eu quero que você tenha em mente quando você estiver gravando bateria. Não é uma sensação grosseira. A gente não grava bateria na base da grosseria, de trocar um kit por outro. Não é grosseria. A gente trabalha no detalhe, na intenção que a gente quer trazer. Numa bateria que transparece para a gente, traz para a gente uma sensação de força. Uma bateria traz para a gente tranquilidade. Uma bateria traz para a gente alegria, uma coisa cintilante, uma coisa vibrante, pulsante. Uma bateria que transmite para a gente serenidade. Enfim, são essas sensações que a gente vai buscar no instrumento, a gente vai buscar transparecer usando as diferentes técnicas. Posicionar esse microfone aqui na frente do kit também não é uma ideia tão estranha assim. A gente poderia posicionar usando o RTF, eu usei só NOS, só para dar um exemplo. Então, a gente está captando o bumbo e a caixa separadamente e posicionou os microfones que estavam aqui em cima da bateria, a gente levou para frente do kit. É isso. Vamos ver a diferença, como é que isso soa? Legal, tem a sua característica aí, tem o seu charme, né? Tem o seu valor. Aqui, a gente está fazendo uma coisa completamente mono, porque a gente não está colocando nenhum microfone para a direita e para a esquerda. O bumbo está no centro, caixa no centro, um microfone em cima da bateria, também no centro, e um microfone de ambiência também no centro. A gente viu no primeiro módulo, no terceiro módulo, né, onde a gente fala sobre técnicas para um microfone, a gente viu essa configuração aqui, o microfone em overhead acima da bateria, e a gente viu essa configuração aqui com o microfone diante da bateria, inclinado, apontado mais ou menos aqui para o meu joelho. E aqui você está vendo a gente combinando essas duas técnicas e mais uma microfonação da caixa e do bumbo. Vamos ver como é que soa isso? O resultado que isso traz? Vamos lá, vamos dar uma escutada.
Olha que legal, ficou soando muito bem, está soando realmente muito bem. Até porque, como a gente teria para mixar o bumbo e a caixa em separado, a gente poderia colocar algum efeito, algum processamento massa na caixa e no bumbo e algum processamento nesse microfone aqui para fazer uma visão geral da bateria, né? E esse aqui a gente faria um outro processamento para fazer a sala. Então, com esses 4 microfones, apesar da bateria estar completamente mono, ela soa bem. Ela não está soando estranha, não está soando que está faltando nada. Existem alguns truques de mixagem para transformar esse mic aqui num microfone estéreo. A gente duplica esse canal lá na DAW e atrasa esse microfone, a cópia desse canal em 5 milissegundos. Se não me engano, é esse o cálculo. E aí a gente coloca um para a direita e um para a esquerda. A gente vai ter um falso sinal aqui, um falso estéreo, né? Essa é a ideia, um falso estéreo. Mas do jeito que está soando aqui, com um pouquinho de processamento, um baixo, um violão, aí começa a colocar às vezes cordas, coloca percussão, vozes, teclado, um monte de coisa em estéreo, esse som mono da bateria não vai incomodar tanto, vai ficar bacana no meio de todo mundo. A gente pode usar reverb, por exemplo, nessa bateria. O reverb vai ser um efeito estéreo que vai entrar da mono e sair da estéreo, enfim. A gente tem como contornar a questão de ser um kit mono, porque ele está soando muito bem. Desse jeito está soando muito bem, dá para trabalhar com isso. Então, você vê que tem uma opção aí bem interessante e nem tão usual quanto as outras que a gente viu. E, finalmente, a famosa configuração Glyn Johns, que foi utilizada para gravar, se não me engano, todos os álbuns do Led Zeppelin. Do primeiro ao último, todos utilizavam essa configuração aí. Esse entrega uma sonoridade muito interessante. É muito interessante porque é completamente assimétrico. Esse mic aqui, ó, ele está em cima da caixa. Então, ele está recebendo muito da caixa, muito desses tons aqui. Esse outro, ele está apontado para a caixa, mas só que o transiente da caixa, grosso modo, ele é como se ele tivesse uma força grande nesse sentido, uma força meio fraca nesse plano, e na diagonal ele é uma força intermediária. Então, está captando a caixa aqui com muita força e a caixa aqui com uma coisa meio intermediária. Mas aqui ele está captando um resto do prato, porque ele é cardioide, mas não está apontado para o prato, nem para o surdo. Então ele capta um pouco do surdo, um pouco de ressonância de bumbo, um pouco de prato, um tanto da caixa. O outro microfone está captando bastante da caixa, um pouco de prato, um pouco do resto da bateria, porque ele está na posição overhead aqui. Só que seria tudo ok. Se a gente somasse os dois em mono e deixasse no centro, seria ótimo. Só que esse mic vai para um canal para a direita e esse para a esquerda. Você faz um estéreo. Então, no estéreo, você vai ter um desequilíbrio porque os microfones não estão posicionados de uma forma a captar metade do kit e outra metade. Eles estão numa situação de assimetria. Mas como os dois estão apontados para a caixa, eles vão principalmente captar a caixa com precisão. Então, essa configuração traz uma sensação de uma coisa um pouco assimétrica, que é muito legal, é muito isso que era utilizado, né? Lógico que com o John Bonham tinha alguns compressores, tinha uns delays, tinha um reverb, tinha um monte de coisa. Não era simplesmente essa configuração, não, mas foi assim que foram gravados os álbuns do Led Zeppelin. Vamos escutar isso aqui um pouquinho? Vamos ver como é que soa. Muito legal, né? Soa bem. Ela não soa sujo, soa bem. Soa com muita sobra de grave, sobra de médio grave, né? Que depois que se comprimir e tudo mais, ele traz um resultado muito legal. Então, é uma técnica muito bacana, né? Comparar essas duas aqui com o RTF, que é o que eu mais gostei lá do início. Repara essa sonoridade aqui, ó. Agora esse aqui. Agora esse aqui.
sem ficar batendo no pedestal, né? Aí. Então, a gente passou aqui pelas várias abordagens de técnicas em 4 canais. Você tem todos esses vídeos para assistir aí na aula anterior. Você pode ouvir várias vezes e montar, experimentar para chegar no seu resultado particular. Eu gravei uma música aqui usando o método Glyn Johns. Está aqui um mic aqui, o outro está escondido aqui atrás do prato, bumbo e caixa. E aqui, no caso, já está mixado, né? A bateria já foi processada e tal. Nos outros vídeos era uma bateria do som cruda. Gravação, aqui ele está processado. Vamos escutar um pouquinho? Yes, you better slow your Mustang down. Mustang Sally now, baby. Yes, you better slow your Mustang down. Yeah. You've been running all over town now. Bem legal, né? A bateria, ela soa, como eu disse, ela é mono, então ela é estéreo, mas ela vai soar muito centralizada, não vai soar uma parte da bateria de um lado, uma parte do outro. Isso traz uma sensação de pressão muito grande, muito forte, e isso é legal. Isso, em alguns contextos, como esse aqui, fica bem legal. Essa outra música aqui, eu vou colocar o detalhezinho, e eu gravei usando earring, né? Então é um jazz swing para big band, e aqui é earring. A ideia é captar as nuances de prata, as nuances da caixa, as nuances de tom. Essa é a ideia. Vamos ver como é que soa? Muito legal. Você reparou como é que as nuances do prato ficam evidentes? Como que fica um pouco mais... fica mais claro o que eu estou fazendo, os detalhes da condução que eu estou utilizando. Então, é bem legal. Essa técnica earring é muito legal para captar esse tipo de coisa que eu mostrei aqui. Funciona super bem. A caixa e o bumbo estão sendo microfonados individualmente. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessas técnicas para 4 microfones. Nos vemos em breve. Valeu!